Olá, olá, como estás? Eu espero que esteja tudo bem contigo. Hoje vamos falar de plural, como é que nós formamos o plural no português. Bem, tu sabes, talvez já saibas, que a forma dominante para formar o plural é com o S, quando adicionamos o S, tal e qual acontece como no inglês, o S plural. Mas, em alguns casos, a formação do plural pode ser traiçoeira e hoje eu vou-me focar num desses casos mais traiçoeiros, que é o plural das palavras que terminam com a letra L. Mas antes de começar, claro, eu estou aqui também para te dar as boas-vindas se é a primeira vez que estás neste canal. Eu sou o Pedro, estou aqui para te ajudar com o teu português. Bem-vindo, bem-vinda! Então, vamos lá espreitar como é que nós formamos o plural quando temos as palavras que terminam com L. Bora lá! Então, cá estamos aqui com alguns slides e, portanto, nós temos então palavras terminadas em L e eu dividi esta apresentação em 5 grupos, 5, 6 grupos diferentes. Vamos já ver isso. Então, o primeiro grupo são aquelas palavras que terminam em AL, ok? E nesse caso, o plural vai ser formado da seguinte forma: o L cai, desaparece e em vez do L nós colocamos a vogal I seguida do S. Então, por exemplo, essencial, essenciais, formal, formais. Estás a ver? Temos então o L que desaparece e em vez do L temos o IS. Continuamos. Superficial, superficiais. Animal, animais. Repara que a maioria destas palavras são adjetivos. Temos aqui um substantivo também, animal. Repara também que todas elas têm cognatos em inglês e praticamente a mesma palavra. Essential, formal, superficial, animal, rational, etc. Portanto, aqui temos o C com o inglês tem o T, mas são cognatos, é a mesma palavra, basicamente muda a pronúncia. Eu tenho um artigo sobre cognatos entre português e inglês no Portuguesepedia. Deixo a descrição em baixo nas descrições. Há muitas palavras neste grupo, que pertencem a este grupo, que terminam em AL e nós temos então o IS no plural. A lista continua. Sim? Ok, próximo grupo temos as palavras que terminam em EL e é exatamente a mesma coisa neste grupo. Portanto, o L cai, desaparece e nós substituímos o L com IS. E aqui também é um grupo de cognatos. As palavras em português são adjetivos também. Terminam em vel, vel. Repara aqui na letra L no som U. É um U assim mais grosseirão. Então, afável, afáveis. Ok? Estás a ver? O L desaparece e S em vez do L. Possível, possíveis. Sensível, sensíveis. Repara aqui numa coisa. As palavras que terminam em L, se não houver acento, porque nós temos aqui acentos, todas estas palavras têm um acento. Se a palavra não tiver acento, a sílaba tónica vai ser a última sílaba. Ok? As palavras que terminam em L
tem o stress na última sílaba, a não ser que haja um acento, como é o caso de todas estas palavras. Por isso é que nós dizemos possível e não possível. Nós dizemos sensível e não sensível. Mas é bom tu estares consciente destes padrões em relação ao acento, onde é que o acento cai na palavra. Então, novamente, palavras terminadas em L, nós vamos colocar a sílaba tónica na última sílaba, a não ser que existam acentos nessa palavra. Flexível, flexíveis, previsível, previsíveis, tangível, tangíveis. E como estás a ver, todas ou quase todas estas palavras têm cognatos em inglês. Possível, possible, sensível, sensible, flexível, flexible, etc. Vamos ao outro grupo, então. E aqui, neste grupo, que são as palavras que terminam em IL, eu dividi em 2 grupos, está bem? Temos o primeiro subgrupo e o que estas palavras têm em comum em relação ao segundo grupo é que nós estamos a pôr o acento tónico na última sílaba. Como eu te disse, se a palavra termina em L, nós vamos colocar o acento tónico na última sílaba, porque não há aqui nenhum acento. Então nós dizemos hostil, gentil, subtil, viril, imbecil, infantil, etc. E quando é este caso, quando o stress está na última sílaba, o que acontece é que só substituímos o L pelo S. Portanto, é só o L que cai. Não temos que adicionar nenhum I, porque o I já está lá, certo? O I já estava na palavra no singular. Então, é simplesmente substituir o L pelo S. Enquanto que no outro caso, nós tínhamos que substituir o L por IS. Estás a ver? O L por IS. Neste caso, simplesmente tiramos o L e colocamos um S. Então, hostil, hostis. Gentil, gentis. Gentil é um falso amigo, false friend. Eu também tenho um artigo sobre falsos amigos entre... Eu tenho muitos artigos no Portuguesepedia. Mas um artigo sobre falsos amigos entre português e inglês. E então, gentil não é gentile em inglês. Não, gentil é kind. Está bem? Friendly. Gentil. O segundo subgrupo é das palavras que terminam em IL, portanto estamos no segundo subgrupo, são precisamente palavras que têm um acento e são palavras então acentuadas na penúltima sílaba. São chamadas graves. Palavras graves têm o acento na penúltima sílaba. Palavras agudas têm o acento na última sílaba. Então estás a ver que aqui não é util, é útil, porque temos aqui o acento. Não é versatil, mas sim versátil. Ok? E por aí adiante. Fácil, difícil, fóssil, réptil. E nestas palavras o que acontece é que o L cai, como costume, desaparece. E em vez do L, o que nós fazemos é colocar um E antes do I e depois um S no final. Estás a ver aqui útil? Então nós temos úteis. Portanto, o I mantém-se, mas antes do I nós adicionamos o E e colocamos o S no final. Versátil, versáteis. Fácil, fáceis. E por aí adiante. Lembra-te então, as palavras terminadas em IL dividem-se em 2 subgrupos. Primeiro grupo são as palavras acentuadas na última sílaba, portanto não tem acento nenhum na palavra e naturalmente porque terminam em L, vão ser acentuadas na última sílaba. Essas palavras é só substituir o L por S.
O segundo subgrupo são palavras que têm um acentozinho e vai fazer com que a gente acentue a penúltima sílaba e não a última sílaba. E nesse caso, então, o L desaparece, sim senhor, mas nós temos que colocar um E antes do I e depois adicionar o S. Muito bem, não é assim tão difícil, pois não? Eu também acho que não. Vamos continuar para o quarto grupo, que são as palavras que terminam em O-L. E aqui temos farol, cascol, anzol, caracol. Há muitas palavras, lençol, girassol, muitas palavras neste grupo. E é a mesma regra dos outros grupos. Portanto, o L desaparece e adicionamos IS. A única diferença é que o plural vai ter um acento no O. E este acento não está a modificar a sílaba tónica. A sílaba tónica, nas palavras que terminam em ditongo, que é o caso destes plurais, faróis, cascóis, anzóis, este oi é um ditongo. Ou seja, ditongo, para te relembrar, é quando temos dois sons vocálicos e nós deslizamos de um para o outro. Oi. Portanto, palavras que terminam em ditongo, em português, vão ser naturalmente acentuadas na última sílaba. Portanto, este acento aqui não está a indicar a sílaba tónica, está a indicar o tom da vogal. Porque sem acento eu ia pronunciar faróis, cascóis. Eu continuo a colocar o acento na última sílaba, mas o som é fechado. Anzóis. E estes plurais têm o som aberto, daí o acento. É para indicar esta abertura da letra O, da vogal O. Então não é faróis, é faróis. Não é caracóis, é caracóis. Muito bem, seguimos então para o último grupo, que não é bem um grupo. Olha, é assim, palavras terminadas em UL são raras em português. E há palavras que não interessam a ninguém, têm a ver com química e com nomes complicados. A única palavra que é comum que eu encontrei é a cor azul. E segue o mesmo princípio. O L desaparece e adicionamos o IS. Azul, azuis. Mas tu se calhar sabes de outras palavras que me escaparam e podes escrever nos comentários, porque não? Assim, Pedro, tu estás enganado. Existem, sim senhor, outras palavras comuns que terminam em UL. E olha, se calhar tens razão. Escreve nos comentários, eu estou curioso para saber quais são essas palavras. E para terminar, quero só falar de duas exceções. Uma é muito comum, portanto, mal. O plural é males, portanto, nós, neste caso, formamos o plural como os nossos vizinhos em Espanha fazem, de uma forma geral. Os espanhóis ou todas as pessoas que têm o espanhol ou o castelhano como língua nativa simplesmente adicionam ES para formar o plural de palavras que terminam em L. Está bem? E nós fazemos isso só excepcionalmente. A palavra mal, este advérbio mal, é um desses casos em que nós dizemos males. E depois também a palavra cônsul, que não é assim muito comum, mas sim, de vez em quando usamos. E o plural também é cônsules, portanto adicionamos ES depois do L e o L mantém-se. E olha, terminamos então a lição de hoje. Foi bastante específica. Plural das palavras que terminam em L. Se tiveres alguma questão, escreve, coloca nos comentários. Eu respondo o melhor que puder. Hoje falamos também não só do plural em relação às palavras que terminam em L, mas falamos um pouco até da pronúncia do acento, onde é que colocamos o acento, algumas regras
básicas, falámos um pouco de cognatos e todas estas coisas ajudam, principalmente vocês que são iniciados, que estão a começar a aprender o português. Ajuda a entender um pouco a estrutura, a lógica da língua. Eu tenho um curso especialmente concebido para iniciados no Portuguesepedia. Vou deixar o link também cá em baixo. Dá uma vista de olhos. Eu ensino, as lições são todas em inglês porque é um curso desenhado para iniciados, portanto, pessoas que à partida não falam português, se calhar já percebem um pouco, mas não falam ainda português, e eu decidi então gravar as lições em inglês. Neste canal, tem paciência, tu que és iniciado, mas eu estou comprometido a falar só em português, por isso é que o canal se chama Portuguese Dips, porque à partida eu falo em português, ainda que mais devagar. Amigo, amiga, é tudo por hoje. Não te esqueças de... Sim, dá-me muito jeito. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, até breve.